Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade, Pai querido, por este momento, Senhor, tão especial, em que nós estamos passando aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque a Tua presença já é real neste lugar. Abençoa a Tua filha, Pai querido, fala conosco, através da boca da Tua serva, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração, que ela possa expressar, Pai, e que nós possamos receber, Jesus, de Ti, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós recebermos neste dia. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Aleluia. Eu quero cumprimentar a todas as nossas crianças com a paz do Senhor. Amém? Tá. Ali não precisava. Acho que não precisava. Quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aos pastores, Deus abençoe. A pessoa do pastor Agemiro, quero lhe agradecer por me permitir estar aqui. Muito obrigado pela confiança também das irmãs. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Muito grande, uma alegria que eu não sei medir tamanho, porque é um trabalho que está no meu coração. Às vezes eu me acho já passada da idade para esse trabalho. Mas Deus renova as nossas forças, sempre esclarece o nosso entendimento e a gente vai fazendo essa obra com alegria. Quero convidar vocês a tomar o assento. Em nome de Jesus. E eu quero, antes de iniciar a pregação dessa história que hoje o Senhor me deu, agradecer também ao aprisco dos cordeirinhos, na pessoa da irmã Italiamar, irmã Cristina, todas as companheiras ali, na pessoa também do dirigente da congregação, que ontem esteve aqui todo numa roupa de militar, e eu fiquei muito feliz de ver a iniciativa do nosso irmão apoiando o trabalho das irmãs. Isso é um reforço que não tem tamanho. O irmão Renato está por aí, Deus abençoe sua vida. Lá está ele no fundo. Eu me emociono, viu? E de repente fica até meio constrangedor às vezes para um homem estar ali participando com os pequenininhos, mas isso fortalece a alegria das tias, a alegria do grupo que está trabalhando ali. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E agora escute. Aleluia. Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro de mim. Quem sabe quer cantar? Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro de mim, dentro de mim. Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro de mim. Fala assim. Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro de ti. Fala aí pro amiguinho do teu lado, fala. Evangeliza ele, diz: um lugarzinho para morar dentro de ti, dentro de ti. Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro de ti. Agora vamos levantar a mão assim e dizer: Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro de nós. Aleluia. Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro de nós, dentro de nós. Jesus Cristo arrumou um lugarzinho para morar dentro. Ele mora em você, aleluia. Ele mora em você, então diga aleluia. Glória a Deus, aleluia. É maravilhosa a presença de Jesus. O tema desse evento está em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Esse tema, irmãos, para falar um pouco dele, o Senhor me deu Lucas, e eu quero que você
criança, adolescente, irmãos, abram suas Bíblias. Lucas capítulo 12, nos versículos 35, 36 e 37. Eu vou dar um tempinho para as crianças encontrarem. Lucas 12, 35, 36, 37. Encontraram? Assim está escrito a palavra do Senhor. Sentadinhos mesmo, vamos fazer essa leitura. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. E em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Aleluia. Miriam, vem me ajudar. Aleluia. Que é isso aqui, pessoal? Uma Bíblia de estudos, que eu trouxe de lá da Argentina para nós estudar juntos. O tema da nossa história, do nosso evento, fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, sobre tudo. Que é isso aqui? Um coração. Mostra para ti ali. Um coração. E eu devo cuidar desse coração? Sim. Devo cuidar o que eu como. Preciso fazer exercícios diários, né? O médico recomenda para a saúde do coração. Porque se não cuidar direitinho desse coração, fica doentinho e aí não consegue cuidar do resto. Então é necessário cuidar desse coração. Só que quando a Bíblia fala em cuidar do coração, ela não está falando exatamente desse coração físico, que é só uma bomba que pulsa ali o sangue para o restante do corpo. Não é desse coração que a Bíblia está falando, embora precisamos sim cuidar muito dele. O coração que a Bíblia fala é aquele coração que é uma caixinha e onde dentro dela nós guardamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mostra para as tias. O coração aonde eu guardo tudo aquilo que eu sinto. Tudo está dentro dele. E quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, a palavra do Senhor está se referindo a isso. Da onde procedem os meus sentimentos, a alegria, o medo, a ansiedade, tantas coisas estão aqui guardadinhas dentro dele. E o Senhor, Ele fala disso, a Bíblia fala disso, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o coração, que é a casinha. Sabe de quem é a casa desse coração? Esse coração, ele é uma casa. Essa casinha, ela tem um dono. O dono dessa casinha, ele construiu ela nas proporções que ele desejou. O tamanho, mostra para a Estinha ali. O tamanho, a cor da casa, quantas peças haveriam dentro dessa casa, o que ele colocaria lá dentro. Ele construiu do jeitinho dele. O que foi importante para ele, ele guardou ali.
Tudo que ele conquistou com muito sacrifício, com muito esforço, com muita dedicação. Não é assim? Antes de nós irmos para a missão, meu esposo construiu uma casa. E eu via o esforço, a dedicação todo dia, o suor, o cansaço, dormir tarde, chegar do trabalho e seguir na construção da casa. E assim foi com o dono dessa casa, foi com muito sacrifício, muito esforço. Então ele valoriza muito essa casa. Então vocês entendem que o coraçãozinho dos sentimentos e emoções é a casa de um dono muito especial. Só que esse dono especial, ele recebeu um convite. Esse dono especial ele recebeu um convite para ir para um lugar distante. Ele faria uma viagem para longe. Ele não sabia quando ele ia voltar dessa viagem. Era uma viagem que poderia durar semanas, meses. E agora ele se punha a pensar na sua casa: quem vai cuidar da minha casa? Quem vai cuidar dessa casinha que eu construí com tanto esforço, com tanto sacrifício, com tanta dedicação? A casinha desse dono. Mas o compromisso era tão importante quanto. E ele pensou: vou deixar responsável por essa casa o meu servo. Ele tinha um servo. E ele falou com o servo. E ele tem falado com os servos. Sabe quem é esse servo? Esse servo sou eu. Esses servos são vocês. Todos vocês têm um coração aí, que é uma casinha onde guarda sentimentos e emoções. Uma casinha que foi conquistada por esse dono. É dele, é para ele, é só dele. E ele quer que assim seja. Só que ele precisou ir para uma viagem especial. Ninguém sabe o dia que ele vem. E nem esse servo tampouco. Ele disse: eu vou. E vou te deixar a Maria, o João, o André, o Pedro, o Felipe, as tias aqui, a Rúbia, o Argemiro, o Marcos. Todos estão responsáveis por essa casinha que o dono deixou para cuidar. E esse dono, ele deu instruções. Ele orientou bem o seu servo. Ele disse, tintim por tintim, o que esse servo, você e eu, deveríamos fazer para que a casa ficasse bem guardadinha, para que a casa ficasse bem segura, para que ninguém entrasse na casa, tocasse na casa, violasse essa casa, sujasse essa casa. Mas as instruções precisavam ser bem seguidas, que nem como quando a gente vai lá no médico, ele dá uma prescrição sobre um medicamento, a gente precisa seguir à risca, senão não vai adiantar. Pode até piorar a situação, se eu não seguir direitinho. Ou se eu compro um produto numa loja, se eu não ler ali o manual, não vou saber como usar, posso estragar. Lá em Vija, o Marcos comprou um aspirador de pó. E vinha várias peças. E ele olhava na caixa. Tem isso, tem isso, tem isso. Ia lá. Ah, não, está faltando isso. Vou lá na loja. Foi lá na loja reclamar. Não veio isso na caixa, dentro da caixa ali. E aí a senhora lá, a vendedora, disse: mas é que está aqui dentro. Aí eles abriram uma tampa e lá bem escondidinho estava o restante das peças. Mas ele não descobriu porque ele não leu
o manual de instruções. E se ele tentasse usar, poderia estragar, sem tirar as peças que tinham lá dentro. E assim, esse senhor, esse dono, dando instruções para o seu servo, para que a casa ficasse organizada, bem cuidada, porque naquela região havia muitos saques, ladrões, para se aproveitar quando o dono não estava na casa. Então, o Senhor disse, a instrução que nós lemos: estejam cingidos os vossos vestidos. E o que é estar cingido? Esse homenzinho que vocês veem aqui, todos conseguem ver, lá atrás também, ele está com uma túnica. Essa túnica que ele está vestindo, essa túnica é comprida como o meu vestido. Eles usavam porque lá a região era muito quente, ainda é, e creio que mais. Então circulava o ar, e com esse vestido, com essa túnica, eles podiam ir nos lugares sociais, ir ao mercado, ir ao templo, ir visitar um amigo, ir num jantar, ir numa festa de casamento. Quando eles faziam coisas desse tipo, que não precisava muita agilidade, eles iam vestidinho assim. E o dono falou que não era dessa maneira que era para o seu servo estar. Ele disse: estejam cingidos os vossos vestidos. O mesmo homenzinho da nossa imagem, ele está diferente agora. Você percebe algo? Ele estava com uma túnica comprida, só que agora ele levantou a sua túnica, as pontas dela de um jeito que eles ensinam a fazer lá, e ele colocou presa, muito bem presa, numa faixa aqui nos lombos. Esses são os lombos, e ele firmou muito bem. Essas pontas desse vestido não podiam descer, porque essa posição indicava: vou trabalhar. Essa posição indicava: eu tenho um compromisso e preciso correr. Essa posição mostrava, quem visse um homem andando assim sabia que ele não podia ser atrapalhado, interrompido, porque ele estava em uma missão, precisava de agilidade, ele não podia parar por nada, não podia se atrapalhar por nada. Então essa roupa dele indicava que ele estava pronto para correr. Essa roupa indicava que ele estava pronto para fazer algo com muita pressa. Essa roupa ensina para nós que ele precisava trabalhar e que nada poderia impedi-lo de executar aquela função que ele estava para executar. E Jesus está dizendo: estejam cingidos, porque não com o vestido largo assim, a túnica solta, onde você pode correr e se enredar naquele tecido, mas com os lombos cingidos, porque aí se o Senhor bater na porta, ele não vai se atrapalhar para correr, colocar a mão ali na maçaneta e abrir a porta para o seu Senhor entrar. Porque quando o Senhor saía para um compromisso, o dono da casa saía para um compromisso importante, ele não tendo hora para voltar, ele deixava o servo na casa responsável para abrir para ele a qualquer momento. Ele podia chegar ao meio-dia ou à meia-noite, ele podia chegar no meio da madrugada, mas o servo ainda assim, no meio da noite, ao meio-dia, na madrugada, precisava estar cingido, ou seja, precisava estar pronto para correr e abrir a porta, para levantar e atender o dono que estava chegando. E o dono chegava, e assim era. O bom servo, ele corria, ele fazia,
ele arrumava, ele abria a porta, ele depois, porque o solo lá era de muita poeira, ele lavava os pés do seu senhor, do seu dono, ele lavava, ele servia, e todo cingido, nada atrapalhava ele. Tudo que poderia atrapalhar não existia ali, porque o servo era um bom servo. E ele diz, estejam cingidos. Ele não disse, vão cingir-se depois. Ele não diz, outra hora vocês cinjam as vestes. Ele diz, estejam. É para todo o momento. É lá na escola, é lá na pracinha, é lá na sala de aula, é lá na sala da casa, é na internet, é na rua, é dentro da igreja, é no quarto, na casinha lá do amigo, no aniversário, na festa. Cingido todo o tempo, cingido em todos os lugares, cingido nos pensamentos, cingido na palavra, cingido naquilo que diz, naquilo que sente no seu coração. Estar cingido é estar no contorno da sua cintura, bem preso, bem amarrado, bem firmado naquilo que o dono instruiu. E ele disse mais, e acesas as vossas candeias. Naquela época, a região não era iluminada assim nas ruas como nós vemos, nem nas casas. As casas eram com janelas pequenas, pouca claridade dentro da casa, mesmo em dias de sol. E as pessoas precisavam carregar a sua lamparina para cozinhar, para ir tomar um banho, para ir procurar a roupa do filho para ir para a escola, para ir procurar a Bíblia para ler, para ir ali varrer a casa. Se perdia alguma coisa, como a mulher das dracmas, ela foi porque não tinha claridade dentro da casa. E então ele precisava manter a sua lamparina acesa, porque era noite, porque não tinha luminosidade, porque não tinha como ele procurar as coisas de dentro da casa sem luz. Não tinha como ele organizar aquilo que era importante para o seu Senhor se ele não tinha a lamparina acesa. Para ele cuidar daquela casinha, aquele coração, sabe? Ele precisava da luz. Só a luz ia trazer entendimento, ia mostrar para ele o que estava sujo, o que estava caído, o que estava torto, o que estava feio. E com a luz ele ia conseguir iluminar a casa, e ia ver o que precisava ser organizado naquele dia. Porque o Senhor, o dono, ele ia bater a qualquer momento, e ele fazia tudo bem feito, porque podia ser no próximo segundo. E ele não queria ser pego desprevenido. Então as candeias estavam acesas o tempo todo, dia e noite, noite e dia. Tem candeia acesa aqui? Aleluia! Tem coraçãozinho cheio de luz aqui? Aleluia! Então essa luz era uma das orientações que o Senhor deu para o servo, que o dono dessa casa deu para esse servo. E tudo isso era porque na casa existia uma porta. Existia uma portinha. Ontem nós falamos sobre a janela. Quem veio ontem e escutou sobre a janela de Eutico? Nós devemos cuidar das aberturas desse coração. Ontem falamos sobre a janela. Hoje vamos falar um pouquinho aqui da porta. Por essa porta, muitas coisas podem entrar. Amigos legais entram pela porta da nossa casa. Mas outros não tão legais assim também podem entrar pela porta dessa casa. Convidados ou não convidados. Pessoas que você faz lá uma festinha, aí o amigo traz alguém que você nem conhece. Entrou pela frente, na portinha da casa.
E que quando a casa não está cuidada, a porta não está cuidada, periga ficar uma frestinha e alguém mal intencionado entrar por essa porta. E o servo, ele então precisava estar com sua luz e estar bem cingido para correr, porque ele precisava cuidar das entradas, das saídas dessa casa, o coração. Ele precisava estar vigilante. O trabalho dele era na porta, na janela, na porta, dentro da casa, na porta dentro da casa, na porta cuidando. Ele cuidava lá fora e cuidava lá dentro. Ele estava vigilante. E ele precisava fazer isso, porque, como eu falei, existia naquele tempo, como existe também nesse tempo, pessoas mal intencionadas. Se elas enxergarem uma facilidade, se alguém mal enxergar uma facilidade, ele vai tentar entrar por aquela portinha. E o servo precisava cuidar dessa porta, porque existia ladrões na região. E o que o ladrão faz? Esse ladrão aqui, ele destrói. Esse ladrão aqui, não sei se vocês vão conseguir ler de longe, ele mata. Esse ladrão aqui, ele rouba. Ele veio para roubar, matar e destruir. E então eu vou deixar a portinha da casa aberta, sabendo que lá fora tem alguém querendo roubar, matar e destruir? Eu vou deixar facilidade, vou ficar dormindo, vou ficar roncando, não vou lá observar porta e janela antes de tirar um cochilinho? Se eu sei que lá fora tem perigo rondando aquela casa, aquela propriedade do dono, do meu Senhor, um dono muito especial, eu não vou cuidar? Eu vou cuidar. E a intenção do inimigo é essa: roubar, matar. E aí eu fiquei pensando, se ele rouba e se ele mata, o que é o destruir, se já matou? E aí veio no meu coração a alma, porque aí mata, rouba, do corpo rouba, mata o corpo, mas destrói, depois de não existir mais a vida física, destrói a alma, lançando ela numa eternidade sem Deus. Então é esse o serviço do ladrão. Satanás é o ladrão. E eu quero não enfadá-los, mas eu preciso contar algo que se passou lá em Vija comigo. Eu orava para o Senhor e eu dizia, pastora Gemiro, o que eu vou levar lá, Jesus? Já faz um mês que as tias me convidaram para ir pregar. E vinha uma história, vinha outra, não desce no coração. Jesus abre a porta, Jesus abre a porta. E um dia eu estava desesperada. Eu digo, eu não aceito, porque já faz tanto tempo, eu preciso vencer essa dificuldade. Dobrei o joelho, orei. Fui deitar para dormir. Eu disse, Senhor, faz como o Senhor fez muitas vezes para mim. Fala comigo enquanto eu estou dormindo. E eu deitei para dormir e Ele falou. Eu sonhei, queridos, com uma igreja como essa. Nos bancos existiam galhos verdes. Galhos arrancados e posicionados no lugar do povo. A igreja vazia, fria, sem vida, sem alegria. Um homem passeava no meio daqueles galhos e ele cuidava para que eles ficassem bem posicionados ali. Eu entrei nessa igreja com um menininho que não tinha mais de 6 anos. Ele carregava na mão uma sacolinha preta, uma sacolinha de lixo. Quando eu entrei naquela igreja, eu disse, meu Deus, o que é isso? Esses galhos aqui vão secar, vai ficar uma sujeirama essa igreja, vamos tirar isso agora daqui. Eu peguei um galho daquele, comecei a torcer, e quando eu fui enfiar na sacolinha do menininho,
apareceu uma ponta igualzinha, uma cabeça de cobra. E eu disse: Jesus, isso é uma cobra. E eu disse assim: moço, isso é uma cobra. E ele olhou e disse: não, parece, mas não é. E quando eu dei as costas, então eu vou seguir limpando o resto. Aquela coisa que parecia uma cobra, de fato era. Ela veio muito veloz, cruzou no meu lado. O menininho parado assim. E eu não pude reagir. O menininho estava parado de frente para mim. A cobra essa veio assim. E ela fez no peito do menininho. Nesse sonho foi muito violento. A cobra veio no peito do menininho e comeu o coração dele. No mesmo momento, assim, ela foi na cabeça. Arrancou o tampo com uma bocada. Isso é pesado, né? Mas é o que o diabo faz. Aquela criança não tinha sangue. Ela parecia feita de chocolate. Parecia um chocolate. Foi assim, uma bocada e outra bocada, no coração e na cabeça. E eu repetia assustada, eu repetia, primeiro coração e depois a mente. Primeiro coração e depois a mente. Primeiro coração e depois a mente. Eu acordei desse sono e eu dizia: Jesus, tu falou comigo, o coração e depois a mente. O diabo coloca lá no coração e depois ele cega, ele vai para a mente e ele não consegue mais se libertar daquilo a não ser pelo poder do sangue de Jesus. Você sabe, igreja, que lá na Argentina é tudo muito diferente daqui. E eles fazem rituais, sim, até mesmo nas escolas, rituais para coisas que eles creem. E uma manhã a Vivi acordou e disse assim para mim: ai mãe, eu tive um sonho muito nojento. Eu sonhei que eu tinha um caracol na minha boca. E que tinha um caracol grudado na minha cabeça. E eu disse: minha filha, ora, vamos orar. Quando isso acontece é Deus falando conosco. Deus tem maneiras especiais de conversar com os seus servos. E oramos ali. Passou uns 2 dias, irmãos. Lá na escola, as crianças estavam ensaiando uma homenagem para o que eles dizem ser a mãe terra, a mãe das colheitas, a mãe das plantações. E a minha filha precisava ir vestida toda de branco. Ela não sabia o que era isso, porque eles não vão citar isso. E ela chegou e disse assim: mãe, eu preciso de uma roupa toda branca, um jaleco branco, uma coisa branca assim, porque eu vou representar alguma coisa lá na escola, nem sei o que é. E eu digo: toda de branco? Sim, e um colega meu vai todo de vermelho e outro vai todo de preto e nós vamos representar as bandeiras. Aí nós fomos e conversamos com uma irmã da nossa igreja, que é professora nessa escola das turmas maiores. E ela disse: não, missionários, é a festa em honra à Mãe Terra. Não vou dizer o nome aqui porque eu vou errar, eu não lembro, é um nome estranho. E aí o Marcos foi lá na escola, falou com a professora, disse que a Vivi não ia participar. Ela ouviu, entendeu, tudo bem. Mas era o Senhor falando aquilo que nós não sabíamos que estava acontecendo na vida dessa criança, lá na escola, onde o pai e a mãe não podem entrar, lá na escola onde a mãe e o pai não podem ouvir o que estão ensinando para eles. Então isso foi muito forte, querida igreja. Isso é o que o ladrão vem fazer. E nós estamos em dias onde vocês vão ouvir, se já não estão ouvindo nas escolas, sobre Halloween. Halloween, queridos, a Bíblia condena. E eu gostaria de ler com vocês um texto que eu marquei aqui e eu não vou mais me deter. Deuteronômio 18. Porque a hora avança e as crianças cansam. Mas Deuteronômio 18
ela vai explicar para quem pensa que pode se fantasiar, que é só uma fantasia boba, que é só uma festinha de escola, que é só uma coisinha de nada, é só ali para brincar com as crianças no colégio. Quando 18:9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinho, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha aí, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então quem pensa que é só uma brincadeira, assim o diabo quer nos fazer pensar. Assim o diabo quer nos fazer acreditar que é só uma brincadeirinha de criança. Dançar com uma carinha de vampiro, com um chapeuzinho de bruxa. Não teremos parte com essas coisas. Nós somos de Jesus. Quem é de Jesus diz amém. Somos de Jesus. E você, pai, ore para Deus te dar sabedoria, para poder ir lá conversar também como meu esposo fez com a professora, para livrar seu filho dessas abominações. Aleluia. Nós vemos aqui uma mancha. Assim faz o ladrão quando ele entra na casa. Quando o ladrão entra na casa, ele vai mexendo em tudo, ele vai bagunçando tudo, ele vai tirando tudo de lugar, ele quebra, ele esparrama, ele estraga, ele leva embora coisas, derruba coisas pelo chão. Eu, quando criança, sabe, crianças, que quando criança, eu muitas vezes sofria, porque arrombavam a nossa casa, muitas vezes, colocavam tudo assim, ó, em cima da cama, tudo que podiam, tudo, e pegavam as 4 pontas do lençol, carregavam nas costas e iam derrubando coisa pelo caminho, coisa quebrada pelo pátio, coisa quebrada dentro da casa, coisa feia se deixava ali esparramado. O diabo, quando ele entra, é para esparramar, é para deixar feio, é para transtornar, é para violar, é para corromper, é para envergonhar, é para daninhar, é para desmoralizar, é para manchar. Então vamos seguir as instruções que nos dá o nosso dono Jesus. Ele foi para um céu de glória e ele vai voltar, e o dia que ele voltar, ele quer bater nessa porta, e ele quer que você cingido, que você com lamparina nas mãos, crianças, abram essa portinha. Jesus nos deu todas as instruções e nos deu uma chavezinha. Essa chave se chama querer. Quando eu quero, eu cuido. Quando eu quero, eu fecho a porta. Quando eu quero, eu faço o que o dono manda. Quando eu quero, eu sigo as instruções que ele me deu. Quando eu quero, eu vou ser obediente. Quando eu quero, eu vou ouvir a mamãe. Eu vou fazer os temas da escola. Eu não vou ficar no celular enquanto o pastor está ministrando a palavra, como falamos ontem. Mas é quando eu quero. Esse coração que nós vimos no começo, que guarda aqueles sentimentos ali, aquelas emoções, ele vai guardar os sentimentos que ele quer. Ele vai guardar as emoções que ele quer. Então, se você não consegue guardar, então se você não consegue acima de tudo guardar o seu coração, é porque algo te apega naquilo que está guardado aqui. E aí você vai deixar, amiguinho, a porta com uma frestinha, porque não vai interessar cuidar, porque o cuidado está no fechar e seguir as instruções. E aí o perigo pode entrar, e o perigo pode daninhar. Mas toma na sua mão, faz assim, toma na sua mão a chave do querer.
Faça uma oração agora em segundos aí no seu coração. Você entendeu a mensagem? O que você tem para dizer para o dono dessa casa? Esse dono que confiou em você para cuidar do que é dele. Esse dono que colocou o que existia de melhor dentro da casa e ele entregou essa chave na tua mão. Agora é você querer cuidar ou não. O que você vai querer? Se você quer cuidar, se coloca de pé. E nós vamos orar. Obrigada. Aleluia. Eu quero convidar quem quer aceitar Jesus hoje, nessa ocasião. Há uma porta aberta, a graça te alcançou. Hoje é dia, você ouviu a palavra, sabe o que é importante para esse dono? Então vem depositar no altar dele esse coração. Quero que vocês passem aqui na frente e com permissão das tias, podem subir aqui agora. Aqui nesse púlpito debaixo, a igreja vai passando, que nós vamos orar ao Senhor, aleluia. E as tias pedem para o coral voltar para o seu lugar, amém? Volta o coral. Vamos passando, papai traga seu filho, mamãe traga sua filha. Vamos buscar um pouco da presença deste Jesus. Aleluia. E vamos pedir ajuda para Ele. Arrume a casa, pinte as paredes, pode escolher qual a cor preferir. Troque a mobília, faz do teu jeito, e o que não te agradar pode substituir. A casa é tua, fique à vontade, podes morar aqui para todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho, só tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Se aproxima, se aproxima. Arrume a casa, pinte as paredes, pode escolher qual a cor prefere. Fala isso pra ele. Troque a mobília, faz do teu jeito, e o que não te agradar pode substituir. A casa é tua, fique à vontade, podes morar aqui para todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho, só tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Quem quer dar um coração de presente para o Senhor? Pode ser a criança da perna